Você já ouviu falar sobre os arquivos acásticos? Você já conseguiu imaginar um lugar onde tem todo conhecimento arquivado? A sua história, a sua vida, a sua caminhada, tudo o que você pensa, sente e fala, tudo que qualquer pessoa tenha pensado, sentido ou falado? Pois essas questões, elas existem. E elas levam o título de registros acásticos. E eu vou abrir uma aula com você falando disso. Eu confesso que essa aula já veio para a pauta há umas 3 vezes. E eu fui deixando ela para depois. Pensei, agora não, depois. Aí ela veio de novo, eu falei, agora não, depois. Mas chegou o grande dia, chegou o grande momento de nós olharmos para esse assunto tão profundo. Obviamente, isso aqui é só uma abertura, é só um aperitivo do que vem pela frente. Mas eu te convido a se preparar, porque uma grande aula sobre os registros acásticos, sobre a história da humanidade, sobre a sua trajetória, está para começar. E aí, vamos estudar? A nossa aula vai começar em alguns instantes, mas antes, eu, Morgana, preciso deixar 3 boas recomendações para você aproveitar o melhor desse estudo de hoje. A primeira coisa é te dizer que eu já estou aqui, nas minhas mãos com o meu caderno de mentoria. E, obviamente, eu convido você a trazer e a ter o seu caderno aí em mãos e também a nossa companheira, né? A nossa caneta para anotar. Anotar o que você pode estar pensando? Anotar as boas ideias que vão se apresentar aqui nessa aula. Então anote aí boas ideias, perguntas para você pensar, exercícios que eu proponho por aqui. Então sempre tenha o seu caderno de mentoria, ok? Essa é a primeira recomendação. A segunda recomendação é para você entender que nós hoje podemos compartilhar com a vida própria, a sua vida própria, a minha vida própria e a vida de pessoas que a gente nem conhece. Sabe como? Você clicando aqui embaixo, curtindo essa aula, comentando nos comentários ou no chat e se inscrevendo no canal. Você também pode compartilhar essa aula com pessoas que você conhece, nos seus grupos de conteúdo, nos grupos que você faz parte, nas redes sociais e assim, pessoas que hoje estão buscando por maneiras de sair do lugar, mudar suas vidas, avançarem, encontrarem, o caminho para poder dar um passo sério, um passo que muda tudo. Talvez a aula de hoje seja a aula que essa pessoa busca. E quando você compartilha, você ajuda a você, mas também ajuda uma outra pessoa que você pode conhecer ou também nem conhecer. Então, compartilha, não te custa nada, não é? É gratuito. Então essa é a minha segunda recomendação. E a terceira é que você entenda o seguinte, que essa aula faz parte de uma série de aulas da mente. Isso quer dizer que essas aulas são gravadas toda semana, uma aula nova, e vai ao ar toda quarta-feira. Hoje é quarta, né, gente? Então, quarta é dia de aula aqui comigo, não é? Então, eu quero dizer que você vai ter acesso a toda semana uma aula nova, inédita, falando desses assuntos da mente, das crenças, do subconsciente, das energias, das frequências e muitos outros assuntos relacionados. Eu quero dizer, então, por fim, que essas aulas acontecem gratuitamente, mas depois de uns 15 dias, muitas são recolhidas e elas vão fazer parte de um bônus. Não é de um curso, é de um bônus do nosso treinamento fechado chamado subconsciente. Então, dentro do curso,
O curso tem lá o método, as fases, as aulas todas, mas tem bônus também. E um dos bônus é uma série de aulas que nós fazemos semanalmente. Então, ou seja, se você quiser acesso a todas as aulas já feitas até o dia de hoje, muito fácil. É só você se tornar aluno e acessar o módulo Todas as Aulas. Vão estar organizadinhas, bonitinhas, uma debaixo da outra. Então, você pode aproveitar isso também. E eu termino dizendo que, durante o nosso curso, nós sempre recomendamos uma aula ou outra que faz você mergulhar mais fundo, mergulhar mais fundo. Afinal de contas, nós, eu, você e eu, nós somos bons buscadores, não é verdade? E como tal, é bom ter um conteúdo mais qualificado. Agora que eu disse tudo isso, agora você pode seguir com a sua aula, porque a nossa aula da mente vai começar exatamente agora. Bons estudos! A nossa aula hoje vai começar de modo diferente. Vamos fazer uma meditação guiada para o nosso estudo de hoje. Permita-se ver com os olhos da mente e ouvir com o seu coração. Permita-se sentir uma nova frequência te envolver a partir deste momento. Sente-se de modo confortável e feche os seus olhos. Respire profundamente e sinta o ar preencher o seu corpo. Expire devagar e mais uma vez sinta o ar entrando. Neste momento, com os olhos fechados, você se concentra em ouvir a sua mentora. E nós vamos ser envolvidos pela luz sagrada do nosso anjo da guarda. Um ser de pura luz que nos acompanha. E neste momento, o nosso irmão de luz abre para nós um grande portal. E nós passamos por essa grande porta, por este grande portal. Nós estamos agora num grande pátio. Um pátio ao ar livre. Um pátio de grama. Como se fosse um campo de futebol. E nós estamos descalços, caminhando por este pátio tão lindo e tão vivo. À nossa direita existem flores coloridas de várias cores. Existem flores amarelas, flores rosadas e flores vermelhas. Existem grama e mais grama e novas flores. Agora nós estamos vendo um longo jardim com flores brancas e nós caminhamos ao lado das flores. Neste instante, olhamos para frente e respiramos esse ar puro das rosas. As rosas que tocam nosso coração, que falam com a nossa alma, nos envolvem em seu perfume glorioso. Nós continuamos andando e bem na nossa frente existe uma catedral grande, 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 que as palavras não conseguem descrever o seu tamanho. É uma catedral alta, enorme, e de onde nós estamos, não conseguimos enxergar o seu fim. Nós andamos um pouco mais e chegamos bem diante dos degraus. Nós agora subimos um degrau após o outro. E na porta existe um guardião que nos aguarda com uma vestimenta clara,
uma túnica branquinha, branquinha, branquinha e cheia de luz. Este guardião nos aponta para entrarmos com ele e nós acompanhamos, nós o seguimos. Ele nos leva porta adentro e nós caminhamos à sua esquerda. Ele vai um pouco à frente e nós vamos um pouco atrás. Neste momento, caminhamos um pouco adentro do corredor. Este guardião nos convida a subir as escadas. Essas escadas são lindas. Elas são desenhadas por um artista muito competente. Escadas têm o acompanhamento de pedras que parecem pedras preciosas. E você vai pisando e sentindo uma energia diferente, vinda dos seus pés. Neste momento, você vê um grande lustre, um lustre resplandecente, um lustre iluminado, cheio de vida, parecendo cristais de pedras coloridas. E você continua subindo, seguindo esse guardião. Agora, você está de frente para uma grande porta. Este guardião te convida a entrar. E ele te diz: aqui nessa sala existem todos os arquivos da sua história. Nesta sala existe tudo o que você desejar. Tudo o que já foi, tudo o que é e tudo o que será. Ele nos convida a entrar. Nós olhamos bem para os seus olhos e sentimos uma paz vinda dele. Essa paz nos envolve e damos passos entrando na sala. Você entra neste momento e é uma sala enorme, 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 com prateleiras de livros ao longo, com prateleiras de livros te envolvendo ao lado esquerdo e ao lado direito. São andares de prateleiras, são muitos exemplares e você entra. No meio dessa grande sala, existe uma mesa. Essa mesa é feita de madeira. Essa madeira é uma madeira ancestral. Esta madeira é uma madeira de carvalho. Uma madeira que está sempre em contato com a Mãe Terra e o Pai Céu. E é nesta mesa, nesta grande mesa, que você pode colocar qualquer livro que desejar. Seu guardião está ao seu lado, aguardando o seu comando. Você inspira mais uma vez e neste momento você olha e vê a grandiosidade desta catedral do conhecimento. Desta catedral cósmica da sabedoria. Neste momento, você começa a ver com seus olhos da mente o que são os arquivos akáshicos da sua história. E você pode ir para frente ou para trás no tempo. Você pode solucionar qualquer questão. Porque aqui nestas obras existe toda a sabedoria do tempo. A sua história se mistura com a história de outras pessoas. Existem seres de luz prontos para te ajudar. Neste instante, você respira mais uma vez e fecha os seus olhos, agradecendo pela oportunidade de ter visto o que você viu. Você inspira mais uma vez
E agora, você vai movendo os seus dedos dos pés, os seus dedos das mãos. Neste momento, vai trazendo a sua consciência pro aqui e pro agora. Abra os seus olhos, porque a nossa aula vai continuar. Este intervalo é aquele momento aonde você respira fundo para continuar os nossos estudos, dando um passo a mais na nossa jornada de conhecimento. Tome a sua água, anote as boas ideias e vamos continuar. Então, a gente já começa aqui dando sequência na parte 2 deste estudo. E eu já vou começar a olhar aqui, né, pro meu mapinha, porque a gente vai compartilhar hoje, pro meu mapa mental, para que a gente possa aproveitar o máximo desse estudo e desse assunto, que é o assunto daqueles profundos. Vocês já me viram falar que quando um assunto ele é profundo, eu falo que ele dá aulas, ele dá curso, ele dá livros, e esse é um assunto desse tipo. É um assunto mais sofisticado. E é um assunto que tem todo um cunho espiritual por trás. Então vem comigo pra gente poder mergulhar em novas águas, né? Porque hoje é uma aula para novas águas. Para que a gente possa expandir os nossos pensamentos e ver outras coisas que não estamos tão acostumados assim. Então a gente, quando fala dos arquivos akáshicos, nós temos que entender que esses arquivos é onde tudo está arquivado. Aí você pode pensar, Morgana, tudo? Sim, tudo. Toda a história do planeta está arquivada. Todas as histórias de todos os povos está arquivada. Toda a história de cada família está arquivada. Toda a história de cada indivíduo está arquivada. Então aqui a gente vai entender. Nossa, Morgana, então é verdade o que dizem de que nós nunca estamos sozinhos? Sim, é verdade. Nossa, Morgana, então é verdade quando dizem que Deus está sempre conosco, nos ouvindo tudo? Tudo que a gente fala é gravado, não se perde, mesmo coisas boas ou coisas ruins? Sim, o que disseram sobre isso é verdade. Não é uma crença, não é um desejo, não é um achismo, isso é uma verdade. Agora, onde está o ponto central dessa questão? Você compreender a vida não assim apenas, em formato redondinho. Quer dizer, nasce, cresce, avança e aí termina morrendo. A gente tem que sair desse sentido redondo da vida assim, com início, meio e fim. A vida humana, né? A experiência que a gente tá aqui hoje, humana, assim. Na realidade, a gente tem que começar a olhar ela desse jeito aqui, como se fosse uma linha contínua de vida. Isso você não aprende na escola. E você não aprende isso nas conversas com os parentes, nem com os colegas de trabalho. Então a vida, ela deveria ser olhada e entendida assim. Eu tô falando assim pra você entender, tá, gente? É assim, em linha contínua, tá? Então ao invés de ser assim, com início, progresso, meio e fim da história, que fica sempre rodando na mesma questão, né? É sempre o mesmo sentido, sempre as mesmas experiências, aquela coisa repetitiva, a gente começa a olhar a coisa um pouco mais larga. Pega essa bola e solta a bola, solta o arco redondo e deixa ela ficar em estado que a gente fala contínuo. Aí você passa a ver a vida com outros olhos. É isso, inclusive, que o taoísmo ensina muito. É isso que o hermetismo fala em sua filosofia. É isso que o budismo trata no seu conhecimento. É isso que o mestre Jesus, no seu modelo de cristianismo original, aquilo que Jesus de fato ensinou, aquilo que de fato ele falou para os seus discípulos e discípulas, veio ensinar pra gente. Então não é essa coisa aqui engessada e assim, fim. Não, é assim, é continuado. E aí, então, a gente começa a ver a vida com outros olhos. Então, eu sei que estamos vivendo uma experiência temporária na linha da vida.
esse corpo vai acabar. Ele tem data para acabar. Quando? Não sei. Quando? Não me interessa. Mas a mesma coisa o seu também vai acabar. Então a gente vai viver uma experiência positiva, mais positiva ou não, e depois volta de novo. Então veja que aqui nós não estamos falando de religião, estamos falando de espiritualidade. Estamos falando de arquivos acásticos. Porque nós vamos progredindo ao longo do tempo, ao longo da história. A nossa mentalidade vai se atualizando. Então, quando a gente vem para o planeta viver uma experiência humana, a gente zera, nasce criança, bebezinho, e zera tudo, vem assim, esquecido de tudo e vive uma experiência. Acabou a experiência, volta para o plano espiritual, depois vem de novo. Um outro bebê com outro nome, e aí vive uma nova experiência. E assim vai progredindo ao longo do tempo. É por isso que quando a gente fala de arquivos acásticos, ele tem é arquivado toda a informação de todos os seres. Por isso que eu falei que essa aula ela é profunda. Por isso que quando eu comecei essa aula, eu já comecei ela fazendo uma meditação com você, te colocando em outro estágio, em outro plano. Eu já comecei com esse ponto com você, para você começar a entender. Opa, tem coisas maiores. Tem planos maiores. Tem planos superiores. Tem planos sofisticados. Então, assim, a gente vai dando passos ainda mais significativos no nosso conhecimento. Agora, você não precisa concordar em nada comigo. Mas eu te convido pelo menos a pensar 2 vezes sobre a sua vida. Só isso. A aula de hoje ela só tem essa ideia. Te provocar a pensar 2 vezes. Só isso. Só isso. E a gente já começa nesse novo pensamento a jogar velhas crenças no chão, não é? Então a gente começa a compreender isso aqui. Que os arquivos acásticos, eles têm tudo arquivado. Que esses arquivos têm o conhecimento de toda uma sociedade, de todo um povo, de todas as famílias, de cada indivíduo de modo individualizado. E nós estamos então falando de mundos superiores. Para falar de arquivo acástico, da história de cada pessoa e de cada povo e de todo um planeta, é algo de cima. Então, nós estamos falando de mundos superiores. Por isso que eu falei que essa aula tem um viés espiritual. Então, isso quer dizer o quê? Que nesse plano superior não existe. Eu vou repetir. Não existe parede. Não existe cerca. Não existe muro. Não existe limite de qualquer tipo. Então, quando a gente fala de superior, não tem essa coisa que a gente tem aqui. Ah, uma biblioteca com quantos metros? Ah, é uma prateleira com qual tamanho? Ah, uma biblioteca tem quantos andares? Não tem essas coisas. Ai, Morgana, então não tem parede? Não, não tem parede. Não tem limite. É ilimitado. É por isso que quando a gente fala do subconsciente, por exemplo, que o subconsciente ele é ilimitado, nós estamos falando disso aqui, ó. Ele tem acesso a mundos superiores. Ele não fica preso. O subconsciente não está preso no meu corpo. Não. Ele é ilimitado. Ilimitado. Não tem muro que cerca o subconsciente. Não tem cerca. Não tem parede. A mesma coisa quando a gente fala dos mundos superiores. Olha a conexão. Tá vendo como é que a gente começa a quebrar barreiras? Agora, isso é muito sofisticado. Você tem que expandir a sua mente para começar a compreender. E talvez seja bom você assistir essa aula mais de uma vez. Então, dando um passo a mais, vamos começar a compreender que nós não estamos sozinhos. Nunca, em momento algum, nós estamos sozinhos. Isso quer dizer que existe mais gente do outro lado do que do lado de cá, vivo, humano, encarnado.
E eu sei que isso aqui vai chocar muita gente, mas é a verdade. Verdade tem que ser dita. Existe muito mais gente no plano espiritual do que no plano terreno que nós estamos. Aí você pode pensar, Morgana do céu, mas nós estamos num planeta com quase 8 bilhões de pessoas. Do lado de lá tem mais gente? Tem. Muito, muito, muito mais que 8. Muito, muito, muito mais que 16 bilhões. Muito mais. Então quer dizer que nós não estamos sozinhos. Aí você fala, mas eu me sinto sozinha, Morgana. É porque você tem essa crença de solidão. É porque você tá fechada no seu umbigo e acha que esse é o mundo. É porque você carrega a crença mais antiga do mundo e acha que isso é o certo. É só por isso. E obviamente aqui eu quero recomendar que você assista a nossa aula de número 105. Assista uma aula poderosa sobre a crença mais antiga do mundo. Assista. Essa é uma aula daquelas. Para assistir, para estudar, para entender. Então aqui a gente começa a compreender. Eu não tô sozinha? Não. Agora, nós podemos estar acompanhados de consciências boas ou de consciências maliciosas. Essa é a realidade. Eu não posso mentir para você. Quando eu vim para essa aula, eu vim com consciência para cá. Eu não vim para poder contar mentira e ficar camuflando informação para você. Não. Mas você tem que entender. Existem consciências superiores, mas existem consciências inferiores. Existem consciências evolutivas e existem consciências involutivas. Existe consciências de luz e existe consciências de sombra. São dois lados. Agora o ponto é, quando você fica alimentando, movimentando o tempo todo crenças negativas, pensamentos equivocados, sentimentos conflituosos e fica naquela coisa presa, trancada, travada, na verdade, você está, em outras palavras, vivendo pro lado negativo. Você está sendo envolvido por consciências inferiores que dizem que não dá, que dizem que não é para você, que dizem que você não é capaz, que dizem que o melhor não é para você. E aí vai distorcendo a realidade. E você, bobo, boba, acredita nisso e fica alimentando essas ideias. É por isso que eu falo com vocês que entender as crenças é tão precioso. Entender os poderes que nós temos é tão precioso. Entender que dá para mudar é tão precioso. Entender que o método que eu trabalho é voltado para a luz, para a expansão de consciência, para entender e voltar para casa, a casa original. Então a gente começa a expandir a nossa mente, entendendo, uai, eu posso mudar? Pode. Morgana, eu quero mudar. Então você está no lugar certo, acessando conhecimentos certos. Mas eu te convido, não para aqui. Vai mais fundo, vai mais longe. Esse é o ponto principal. Combinado? Continuando, então, eu quero dar um exemplo para você do que é você saber, né, o que tem do lado de lá. Eu quero dar um exemplo que eu fiquei pensando em uma forma de explicar pra você o que é esse lado de lá. Que do lado de lá tem muito mais gente. Vou te dar um exemplo e você nunca mais vai esquecer. Então, olha só. Imagina uma escola. Uma escola cheia de alunos. A escola tá lotada, um dia normal de semana, de aula, tem professor, coordenador, diretor, aluno, e tem um monte de coisa. A escola tá lotada. Aí eu pergunto pra você, tem mais gente dentro da escola ou fora da escola? Considerando uma cidade normal, uma cidade aí normal, uma cidade média normal, você acredita que tem mais gente dentro da escola ou fora da escola?
Provavelmente você vai dizer, Morgana, claro, né, mentor? Pergunta boba? Mentora, não para com isso, né? É claro que tem mais gente fora. Tá aí o exemplo do plano espiritual. Nós estamos dentro da escola. Morgana, dentro da escola? É. Essa escola tem um nome: Planeta Terra. Essa escola tem uma consciência chamada Gaia. Neste planeta, nós estamos dentro da escola. Só que fora dos humanos, fora da experiência aqui, ó, material, encarnada, né? Aqui, ó, de carne e osso, fora disso aqui, tem um muro fora da escola, tem um muro além. E fora do muro tá lotadão de pessoas, de seres, de consciências. Lotadão. Então, fora da escola, tem muito mais seres do que dentro das escolas. Percebe? Então, esse é um exemplo para ilustrar o assunto de hoje, que são os arquivos acásticos, que é falar do plano espiritual, que a gente compreender que existe muito mais seres fora da dimensão material, falando, do que dentro. Então, agora a gente vai se compreender. Oh, meu Deus! Então, realmente existem energias superiores e inferiores. Meu Deus! Então existe seres que nos ajudam, mas também existe seres que nos atrapalham. Nossa! Tô chocada! Talvez você conclua, tô chocada! Pois é, são energias, são consciências. E aí então a gente começa a compreender que existe um mundo maior. Tá vendo que o mundo não é só a minha casa? Não é só a minha escola? Tem mais coisa. Então isso aqui é um assunto profundo. Por isso que eu falo que é profundo, porque isso aqui daria curso, gente, só desse tema. Mas não é o nosso foco aqui hoje, né? Nosso foco é expandir pra você começar a compreender que existe muito mais poder em você do que você consegue cogitar. Por isso, nós vamos continuar um passo a mais. Acompanhe comigo o seguinte. Tudo o que pensamos, tudo o que sentimos, tudo o que falamos, tudo o que agimos está gravado nestes arquivos acásticos. Qualquer coisa que você faz está arquivado. Qualquer coisa que você pensa está arquivado. Qualquer coisa que você fala está arquivado. Qualquer relação que você tenha com qualquer pessoa que seja está arquivado. Então isso explica para a gente entender um pouquinho sobre a estrutura da nossa memória. Porque nós temos uma memória, né? A estrutura do nosso cérebro. Existe uma arquitetura aqui dentro da cabeça, aonde uma área é memória. E aquilo que a gente vai vivendo aqui nessa vida vai ficando arquivado. Eu penso que essa área chamada memória, quando o divino foi criar o ser humano, foi pensando nisso. No registro de uma vida, no registro de experiências. Só que a memória é uma fração. O que nós temos como memória é uma fração do que é esses registros acásticos. Porque eles são grandiosos, eles são muito mais ampliados, porque eles não são só aqui, dessa vida. Eles são de todo um tempo de vivência. São todo de um ciclo de vidas que nós tivemos. E tá tudo lá. Aí você pode falar, Morgana, mas eu meio esquecido. Minha memória não é muito boa não, mentora. Você pode falar pra mim assim, né? E sim, tem pessoas que têm uma memória que não tá muito treinada, né? Uma memória mais fraca, vamos falar assim, né? Mas ainda que a sua memória física seja mais fraquinha, isso não quer dizer que os arquivos acásticos sejam. Porque eles não são. Eles são de outro tempo, entendeu? Eles são de outro plano. E o outro plano não tem problemas. Outros planos não tem fraqueza. Planos superiores não tem perda. Não esquece. Não, tá arquivado. Fez, tá arquivado. Tá lá. Morgana mentora, que assunto interessante. Muito. Nisso aí nós concordamos. Interessante, profundo e mexe com a gente, né? Mexe com a gente. Continuando aqui então, eu quero deixar aqui pra você a recomendação de uma série. É uma série que alguns vão gostar e outros não vão gostar. Mas eu quero que você só entenda assim, ó. Essa série tem alguns episódios que você vê uma grande biblioteca lá dentro. Essa biblioteca dessa série dá pra gente ter uma noção. Dá
pra gente começar a compreender um pouquinho do que seriam os arquivos acásticos, tá? Essa série está disponível na Netflix e ela se chama Sandman. Então essa série é baseada em quadrinhos e essa série ela mostra em vários momentos uma biblioteca muito grande. E aí tem uns momentos da série onde a bibliotecária, vamos falar assim, né? Ela fala com o Sandman, né? Ela fala, olha, aqui está arquivado todos os dados de todas as pessoas, de todos os sonhos das pessoas, de tudo que a pessoa já fez na vida. Então, nessa série, a gente consegue ver essa série que é baseada em cima de reinos. E aí tem o reino dos sonhos, que é o reino principal, né? É o eixo principal da série. Então a gente consegue compreender o registro dos sonhos, consegue compreender o que a pessoa faz que fica registrado. Então assista. Essa série vai te ajudar a compreender coisas que não estão tão claras ainda, tá? Mas vai assim, vai suave, tá? Porque é uma série profunda, é uma série psicológica, ela trabalha muito a questão espiritual, muita questão imaginativa, muita questão das infinitas possibilidades, né? Então é uma série muito poderosa, mas assista que eu penso que você vai gostar também, ok? Dito isso, então, nós vamos dar um passo a mais aqui nos estudos, avançando para a parte 3, porque tem mais aqui, né, gente? Pra gente multiplicar, tem mais assunto aqui. Então eu te espero na nossa parte 3. Vamos lá? Nós chegamos numa parte da aula onde agora nós vamos pegar o assunto que é macro dos arquivos acásticos e trazer ele para o micro, né? Para algo menor, para algo mais fechado, para que a gente possa ter algo mais palpável na nossa vida. E sim, eu não vou deixar de falar que isso é profundo. Então vem comigo porque agora eu vou entrar na parte material da coisa. Entenda o seguinte, que nós carregamos a nível físico. Aqui, ó, na nossa pele, nós carregamos os nossos arquivos acásticos. Então, ao longo da sua vida, a sua pele, o seu corpo vai registrando as informações dessa vida. Então, a nível DNA, a nível celular, existem registros da sua caminhada. Isso quer dizer que quando a gente pensa, Morgana, e no corpo humano? Aonde é que os meus registros dessa vida e das vidas para trás estão arquivados? Eles estão arquivados na nossa coluna vertebral. Na nossa coluna vertebral, lá de trás, lá do primeiro ossinho, né? Lá de trás, puxa, está arquivado. Até aqui, ó, nessa região aqui, né? Essa região aqui da nossa clavícula, da nossa região aqui, ó, do pescoço. Clavícula não, da região do pescoço aqui, ó. Então, até aqui, ó, até aqui está registrados os nossos arquivos acásticos. E aí, então, ao longo da nossa estrutura da coluna vertebral, nas cápsulas, né, da coluna vertebral, vai estar contido informações. Aí você pode pensar, Morgana, se eu for para a mesa do médico e o médico me fizer cirurgia, ele consegue ver? Não, né, gente? Presta atenção. Isso aqui é um conhecimento quântico. Isso aqui é uma ciência quântica. É uma ciência espiritual. Médico não consegue ver. Morgana, mas quem consegue ver? Quem está no plano espiritual. Consciências superiores ou consciências inferiores. Por isso que eles sabem o que está acontecendo. Por isso que eles podem nos ajudar quando é bom. Uma consciência de luz nos ajuda. Mas uma consciência inferior nos atrapalha. Porque eles conseguem ler a gente. Você não sabe disso. Você não estuda isso. Mas eles sabem. Eles estão vivendo, ó, ad infinito. Então eles vão adquirindo consciência. Eles vão buscando conhecimento. Vocês acham que não? Vocês acham mesmo que só se estuda aqui na escola? Não, gente, não. Então, o que acontece? Ao longo das nossas vidas vai sendo
catalogado, né, ao longo da coluna vertebral as informações que você vive. E aquilo vai sendo preenchido. As cápsulazinhas da coluna vão sendo preenchidas de informação, de tudo o que você viveu ao longo das vidas. Aí o que acontece? Quando chega aqui, nessa região aqui, nessa área aqui do pescoço, né, da coluna aqui atrás, aí você tem dois caminhos. Ou você segura e fala, eu não quero mudar, eu não quero melhorar, a vida é isso aqui mesmo, deixa eu aceitar as coisas como são, e fica cheio de crença, e fica apegado, e é uma pessoa com muitos vícios, é uma pessoa complicada. Ou você cruza o braço e fala, vou ficar aqui, e é um caminho. Ou você fala, eu vou transcender, eu vou evoluir, eu quero mais. E aí é esse querer mais que faz com que você comece a buscar. Aí você começa a virar um buscador top de linha. Aí você começa a buscar ir cada vez mais longe. Cada vez você quer comprar curso, quer comprar livro, você quer estudar, você não consegue mais ver a sua vida sem isso. Você não consegue mais aceitar as coisas como são. Aí você começa a querer ir atrás e vai atrás e começa a avançar. E essa sua busca, ela vai sendo orientada por quem? Por planos da luz, por consciências superiores, por consciências de luz. É por isso que eu falei no início da aula, na parte 2, eu falei, tem dois lados. Eu falei com você isso, não falei? Superior, inferior, evolutivo, involutivo. Eu não falei isso com você? É por isso. Quando então você está sendo envolvido para mudar, eu quero mudar, tô estudando, tô lendo, tô assistindo a aula com a mentora, sou um aluno da mentora, tô fazendo, tô indo. Quando você faz isso, quem tá te inspirando? Ó, inspirando. Inspirar é o que é bom. Então é plano superior te puxando. Morgana, você pode pensar, mas eu tenho tanto que melhorar, mentora. Mas tem tanta coisa na minha vida para mudar. Não tem problema. Não tem problema. Ainda assim, o que é divino vai te orientar. O que é de luz vai te orientar. E na paciência. Porque se tem uma coisa que o plano superior é paciente. Ele te espera. Ele te incentiva, mas espera você tomar decisão. Ele espera. Não tem que ter pressa. Não precisa de pressa. Pode ir na tranquilidade. No seu tempo, o plano superior diz. Gente, não é maravilhoso isso? Ah, eu acho maravilhoso. Maravilhoso isso aqui. Profundo, né? Profundo. Eu tô assim muito honrada de poder falar sobre isso. Porque já tinha muito tempo que eu queria falar desse assunto. Já tinha muitas vezes que ele surgiu pra mim, que ele veio pra mim, mas eu falei, ainda não. Não tô preparada ainda, né? Eu senti que eu não tava pronta ainda. Mas agora nós estamos avançando ainda mais e tá na hora, né? De multiplicar esse conhecimento maravilhoso. Então, continuando o nosso estudo aqui, a gente vai entender que é então quando chega aqui na última vértebra, né? Nessa região aqui, que a gente chama de vértebra 33. Inclusive tem aí uma ligação sim com os 33 anos de Cristo. Tem ligação sim com outras coisas da simbologia 33. Mas isso eu falo em outras aulas, não vai ser hoje aqui não. Mas quando chega aqui, você tem dois caminhos. Mantém no mesmo lugar, no plano inferior, não quer mudar, não quer sair, e é isso aí, tá tudo bem, é uma escolha sua, porque você tem livre-arbítrio, você pode escolher, ou você pode buscar por respostas, buscar mudar, buscar crescer. E é aí que começa o rompimento, né? Que a gente chama de transcendência, que a gente chama de elevação da sua consciência. Porque você vai, cada vez, você vai fazer movimentos para poder, o quê? Subir, né? Você vai se empurrar. Você vai se catapultar para frente. É você que começa isso. É ajudado? É ajudado. Mas quem começa? Você. Ok? Então aqui a gente começa a compreender que na coluna tem todos os arquivos, mas não só na coluna. Nas nossas glândulas também existem arquivos acásticos. Na pineal, por exemplo, que muito pouco os cientistas sabem dela, mas o pouco que sabem já revela tanto
dessa joia mística dentro de nós. Então, a pineal, por exemplo, é o olho em nós que tudo vê ao longo das vidas, ao longo das experiências. É a pineal. Mas não é só ela. Tem também a hipófise, que é outra glândula que gera hormônios, como a pineal, que ajuda o nosso corpo a estar equilibrado, bem e saudável. Mas é uma outra glândula que também tem registros acásticos da nossa história. É por isso que quando a gente vai estudar mestres do tipo Jesus, o Buda, quando vamos em fontes sagradas do Egito, fontes sagradas de conhecimentos herméticos, taoístas, quando a gente vai começar a estudar, por exemplo, mais o nosso tempo que agora é mais perto, né? Joel Goldsmith, por exemplo. É por isso que quando a gente vai estudar esses conhecimentos dessas pessoas, desses mestres, a gente começa a encontrar um mundo novo. Porque esses mestres vão dizer, olha, você pode curar a sua vida. E eu confesso para você que me ouve agora, que eu tenho essa crença. Você pode curar a sua vida. Eu acredito na pessoa saudável. Eu vivo a minha vida com essa crença. De que a saúde pulsa em mim. Em todos os meus corpos. Morgana, quer dizer que você é perfeita? Não. Humanamente falando, não. Eu tenho muitos defeitos, muitas questões pendentes. Não, tem um tantão. Tem um monte de crença, tem um tantão. Mas eu acredito na saúde. Eu acredito que o nosso corpo inteiro é plenamente consciente e dá conta de curar tudo. É uma crença minha. Então a gente começa a compreender um outro lado da história. É fazer o corpo jogar a nosso favor. É fazer o registro, os nossos registros jogarem a nosso favor e não contra nós. É por isso que essa aula é tão preciosa. Porque estamos falando de cura. Porque estamos falando de um outro mundo, de um outro plano. De novas consciências mais avançadas. É pra frente. Avançado é pra frente e pra cima. Então veja, a gente está compreendendo então que através do nosso conhecimento interno a gente pode curar o corpo. Aí você pode pensar, Morgana, mas como mais? Me fala mais. Eu falo. O movimento que é a nossa coluna chega até aqui, né? Para chegar, para que os arquivos chegam até aqui. E aí o próximo estágio é expandir, é evoluir. A gente consegue fazer isso através do entendimento das energias, do nosso corpo sutil, dos nossos corpos sutis, através da energia Kundalini. Então a gente faz esse movimento de expansão através de vários processos, né? Através da abertura da nossa pineal, colocar a pineal para funcionar de verdade. Mas aqui nessa aula de hoje eu não vou entrar nesses vieses, né? Eu não vou entrar aqui no estudo de Kundalini, de pineal, não vou entrar aqui de hipófise, não vou entrar no sentido dos corpos sutis. Essa aula não é para isso hoje. A aula de hoje, o tema é arquivos acásticos. Mas em breve eu vou trazer sim para vocês aulas sobre esses assuntos aqui, tá? Porque são assuntos totalmente fundamentais. Mas eu quero dizer que nós temos uma aula muito relevante, que é a aula da pineal. Eu fiz uma aulona, quase 1h40 de aula. Se eu não estiver enganada, né? Foi mais ou menos isso aí, uma aula longa. Uma aulona sobre pineal. Vou deixar para você aqui a recomendação dessa aula. Então foi uma aula onde a gente falou sobre vários processos da pineal. E nessa aula eu lembro que eu falei sobre a gente começar a compreender e buscar pela saúde. Porque a pineal sabe de tudo. A pineal é uma glândula que, entre tantas coisas, emana hormônios, né? Ela trabalha em cima de hormônios. Então, essa aula é uma aula muito preciosa. Assista, tá? Ela vale o seu tempo. Ela vale a sua atenção. Continuando um tanto a mais, a gente começa a compreender que tudo é ilimitado. Tudo é ilimitado. E está disponível. Porém, nem todo mundo
pode acessar os conhecimentos acásticos. Então tudo tá aí. Mas nem todo mundo pode acessar. Nem todo mundo tem mérito ainda para acessar, para saber. E aí tem uma coisa importante que você que me ouve agora tem que saber. Você não chegou aqui por acaso. Você não tá nessa aula à toa. Não. Você chegou aqui sendo conduzido pela luz. Morgana, a luz é da religião A, B ou C? Deixa eu entender. Você chegou aqui sendo conduzido pela luz. A luz não tem lados. A luz não tem partidos. A luz não tem dogmas. A luz não é religião. É a luz. Ponto. Simples e puramente assim. É uma luz. Ponto. É isso que nos interessa. Você foi conduzido pela luz. Ah, Morgana, mas eu acredito que só tem Jesus de luz. Só tem... Jesus é o único que eu acredito. Então, Jesus te conduziu. Ah, não, Morgana, eu acredito em São Pedro. São Pedro me conduziu. Então, foi São Pedro que te conduziu. Não, Morgana, eu acredito em Nossa Senhora. Mãe Maria. Foi Maria que te conduziu. Não interessa qual é a sua religião. Para mim, isso não muda nada. E eu sei que para os planos superiores também não muda. Não é esse o ponto. Isso é detalhe. Isso é um detalhe tão irrisório que, sabe, é balela. Mas o que interessa é, você chegou numa aula desse nível, com certeza foi sendo conduzido pela luz. Então aí já tem algo bom, né? Ó, pelo menos um pouquinho seu já tá indo aí, ó, pra frente e pra cima. Olha que lindo, gente. Eu acho isso tão maravilhoso. Eu aprendi isso com uma maga muito querida, a maga Prisca. Eu estudo com ela já tem algum tempo já. E a maga, ela é muito séria. Ela é muito séria. Ela é muito entendida. Nossa, eu fico assim de bobeira com o tanto que aquela mulher sabe. Eu falo assim, gente, quem sou eu perto dessa maga? Ela é maravilhosa. E aí, essa maga, nos estudos que eu faço com ela fala, num momento específico, ela fala assim, olha, se você tá falando o seguinte, quem sou eu pra estar assistindo isso? Eu não sou ninguém pra poder conhecer isso. Ela diz assim na aula, né? Você tá aqui não é por acaso. E aí eu concordo totalmente com ela, porque eu também acredito nisso. Eu tenho essa crença. Nada é por acaso. Ponto. Então, se não é por acaso, quer dizer, alguém me conduziu até aqui. Quem, Morgana? Consciências de luz. A parte dentro de mim que tá buscando ir além. A parte em mim que quer crescer. E o mesmo acontece com você agora. Então, agora que nós falamos disso, vamos dar um passo a mais no nosso estudo para compreender o seguinte. Quando se fala da mente subconsciente, a subconsciente, né? Que é o nosso assunto aqui de todos os encontros, né? Então, quando a gente fala da mente subconsciente, temos que entender. Essa mente é poderosa. Só que o detalhe é que não se busca entender. As pessoas não querem saber. Elas ficam ali no raso, e ficam ali na lei da atração, e só aquilo ali, fim da história. Elas querem, sabe, coisas superficiais, e não é esse o ponto. A gente tem que entender que quando a gente fala da mente subconsciente, tem que saber, ela é poderosa. E aí cabe a gente ir atrás, para entender esse poder. Porque esse poder pulsa em você. E aí o seguinte, o subconsciente, ele acessa dentro de você. É isso que acontece. O subconsciente, ele acessa dentro de você as informações. E ele puxa isso. E é por isso que existem perguntas e respostas. É por isso que não tem problema irresolvível. Não existe problema irresolvível. Todo problema é resolvível. Dá para resolver todo problema. E é aqui então que a gente começa a entender. Morgana, que interessante. Nossa, interessante. É por isso que eu sempre te convido a estudar esse assunto. Eu te falo sempre, não é? Estuda isso. Vai mais fundo nisso. Porque ele é muito interessante mesmo. Eu concordo com você completamente. Agora,
Nós vamos dar um passo a mais nesse nosso estudo de hoje para compreender algo muito precioso. Algo que vai, assim, abrir a mente. Algo que vai, assim, descortinar, né? Porque você pode estar aqui agora pensando, mentora, eu não sabia nada disso. Pode ser que essa aula seja uma aula do tipo chocante para você. Mas é um choque necessário, porque você está pronto para ir além. Então aqui agora, nessa parte agora daqui para frente dessa aula, nós vamos falar para você que fala, tô entendendo, ainda é muito novo, ainda estou bem impactado, mas eu quero avançar. É você que agora está me ouvindo e falando, mentora, eu quero ir mais para a luz ainda. Eu quero crescer ainda mais. Eu quero evoluir ainda mais. Então aqui agora eu quero dizer, estude esses assuntos. Estude conhecimentos espirituais, sem religião. Deixa a religião de lado. Fala assim, ó, religião, fica aqui de lado, quietinha um pouquinho, que eu vou ler um livro novo. Ou religião, fica aqui, que eu vou começar a estudar sobre... Compra um livro, comece a estudar. E quando você começa a entender. E quando você começa a entender, você começa a curar. Então, para você que quer avançar, você precisa estudar. E você precisa também se curar. Ai, mentora, você pode estar pensando, mentora, mas não é comigo, é com a minha mãe. Mas não é comigo, é com o marido ou com a esposa. Mas não é comigo, é com os meninos, é com meu irmão, é com o meu chefe. Mas não é comigo, é com a minha família inteira. Eu vou dizer, para com isso? Parou o show? Parou o drama? Para com isso? Não tem nada com os outros. É com você. É você mesmo que está me assistindo. É você mesmo que me ouve agora. É com você. Os outros, detalhe. Os outros, tá furado. Para com isso. É com você. É você que está aqui me ouvindo. É você que está buscando. É você. Então, quem tem que curar? Você. Morgana mentora, mas curar é o quê? Perdoar. Mentora do céu, perdoar? Perdoar. Deixar ir o que não faz sentido. Olhar pra você, se auto-perdoar. Liberar a energia do que tá agarrado, grudado, entranhado, que não sai e não vai. Então, cura é isso. Então, um modo de você avançar ainda mais, estude. Cure-se. E eu também quero te convidar a soltar. Ó, solta. Ó, solta. Não se apegue. Solta. Ai, mentora, eu fui traída há 7 anos, há 10 anos, e eu ainda choro. Solta. Ai, mentora, meu marido me roubou, meu irmão me roubou, minha prima puxou meu tapete. Solta. Ai, mentora, eu não consigo ser boa e nem rica e não tenho dinheiro suficiente, sempre falta. Solta. Ai, mentora, mas é que eu sou doente, eu tenho problema físico, eu tomo remédio. Solta. Solta. Não se apegue. Solta. Então esse soltar é o quê? Soltar essas frases. É soltar essa forma de pensar. Eu sou doente, eu sou ansioso, eu sou depressivo, eu sou pobre, eu sou miserável, eu fui traída, eu fui isso, eu fui aquilo, eu fui enganada, eu fofá, eu fefê, eu fufu. Para com isso. Solta. Treinamento pra vida. Solta isso tudo. Porque assim você deixa ir e você vai também. Então, isso aqui é uma sacada para a vida. Continuando, você então agora vai estudar, vai curar, vai soltar. Que mais? Que mais, mentora? Você vai reprogramar. Gente, não tem outra solução. Não tem outro caminho. Você precisa jogar no chão velhos conceitos. E ancorar novas ideias.
Como é que faz isso? Reprogramando. Esse é o caminho. Morgana, o que é reprogramar? É fazer de novo. É refazer o conceito. É refazer a ideia. É reescrever a história. Isso é reprogramar. Aí você pode pensar, mentora, mas eu não sei fazer isso. Ninguém me ensinou a fazer isso. Você fala nas aulas, mas eu não entendi ainda. Então você tem que voltar e assistir a fase 1 e a fase 2 do meu curso. Curso. Tem que estudar, pagar pro curso. Porque lá ensino direitinho, nos detalhes, o sentido da reprogramação mental. Fase 1 e fase 2. Em detalhes. Com exercício, com manual, com muita coisa para você reprogramar. Então tá aí a questão. Agora, por último, você precisa trabalhar em si os aspectos da unidade. De entender que não é Deus lá e você aqui. Não é a natureza lá e você aqui. Não é os outros lá e você aqui. Não, não, não. É tudo unido numa única consciência. Somos todos irmãos. Somos todos um na criação. E aí, esse viver em unidade é romper crenças. É jogar no chão dogmas. É jogar no chão limites. É jogar no chão muros. É jogar no chão preconceitos. É jogar no chão restrições. É jogar no chão coisas que te mantêm preso, travado, estacionado. É isso que é viver em unidade. Romper a barreira é andar pra frente, ilimitado. Ai, Morgana, mas eu vou ficar perto do branquinho, do moreninho, do amarelinho? Vai! Ai, Morgana, vou ficar perto do gordinho, do magrinho, do com dinheiro, do pobrinho? Vai, 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 porque isso é unidade. Somos todos a mesma coisa. Somos todos humanos. Nós somos do gênero humano. É uma raça só, humana. Raça humana. Ai, Morgana, eu não consigo não, porque ele... eu não consigo, porque ela... Ai, olha as crenças. Olha as crenças. Então você veja que você tem trabalho pra fazer, né? Ai, Morgana, mas se eu não conseguir nessa vida, fica tranquilo. Só começa. Só começa a ler. Só começa a se curar. Começa, só começa. Começa a deixar ir. Só começa a soltar um pouquinho. Só começa a reprogramar. Só começa a olhar o outro com outros olhos. Só começa. O que você precisa é só começar. E o resto vai sendo conduzido. E aí você vai vendo o tanto de crença que cai no chão. Gente, eu estudo isso. Eu ensino isso para outras pessoas. Eu vivo isso comigo. Eu vejo o tanto de crença que cai. Eu vejo as minhas frases que antes eu falava o oposto. Eu vejo a minha postura com algumas pessoas, alguns preconceitos que eu carregava, que eu falo o seguinte: como é que eu pude pensar isso? Como é que eu pude pensar isso? Ai, Morgana, você já é iluminada, mentora. Você é cheia de currículo, você é cheia de curso, papapepê. Para com isso, isso é crença. Para. Não. Eu ainda tenho muita coisa para trabalhar, mas a minha lista é enorme. Enorme. Mas eu tô no jogo como você, do crescimento. Pra frente e pra cima. Eu tô no jogo da luz com você. Eu quero crescer e mais. Eu quero avançar e aqui, ó, tá em fluxo. Esse é o meu desejo. Eu quero terminar essa temporada aqui, dessa vida, assim, tendo andado um tantinho. Um tantinho só já é suficiente. Eu quero isso. E aqui meu papel é te incentivar isso também. Porque eu sou incentivada pra fazer isso. Morgana, quem que incentiva? É sua mãe? É o namorado, mentora? Conta aí, quem te incentiva? Esse é o sócio? É o Márcio. Conta aí se é o Márcio que te incentiva. Eu vou dizer não. Nenhum deles.
Eu sou incentivada por algo dentro de mim que fala, vai, multiplica, você dá conta. Algo aqui dentro que fala, vai. E quando eu vou, eu me sinto alegre, eu me sinto grata, eu me sinto preenchida. Eu falo, eu quero mais. E quando eu falo, eu quero mais vem pra mim. E eu falo, meu Deus, obrigada por acessar isso. E aí eu falo, tô acessando, eu quero agora entender mais. É por isso. Então eu sou uma pessoa como você, no jogo do crescimento. Profundo, né, gente? Não é profundo esse estudo? Ai, meu Deus, maravilhoso. Daqueles conhecimentos assim que abrem a nossa mentalidade, não é? E aí eu quero que você me comenta aqui embaixo. Mentorar. Tô gostando. Mentorar é profundo. Se você entender que assim é muito na sua frente esse assunto, comenta aqui, mentorar é profundo. Eu só posso dizer assim, é profundo. Comenta aqui embaixo porque eu quero muito ouvir a sua opinião. A sua opinião é muito importante pra mim. Comenta, né? E aí também, eu quero te convidar a assistir essa aula de novo. Porque é muito conhecimento. E se você nunca pensou em algumas ideias que eu coloquei aqui hoje, é muito provável do seu ego expulsar a ideia. Dizer isso é mentira. E não tem problema. Eu te convido a assistir de novo. Me dá mais uma chance. Assista de novo. Pesquisa depois mais sobre isso. Arquivos acásticos. Vai ler mais sobre esse assunto. Vai entender um pouco mais desse tema, né? Tão transformador, tão profundo. E nós vamos então entendendo que a coisa realmente é detalhada, né? Profunda mesmo. Não é verdade? Que aula, hein, gente? Que aula! Isso aqui é aulona, hein? Profunda, detalhada. Nossa, que mexe com a gente, não é verdade? Pois então, agora eu quero falar com você que me ouve nesse instante, tá aí pensando, Morgana, eu quero estudar isso. Eu quero aprender a curar. Eu quero aprender a soltar. Mentora, eu quero aprender a me reprogramar, a largar essas cercas, os limites, a jogar no chão os muros. Eu quero ir além. Como é que eu faço? Fácil. Você clica aqui embaixo ou você clica aqui no chat. Por quê? Porque aqui embaixo ou no chat tem links para você. Existe o nosso site do subconsciente, onde tem tudo explicadinho nos detalhes sobre o nosso curso. Tudo que o nosso curso está descrito, tudo que o nosso curso tem está descrito no site do subconsciente. Acessa aí. E também tem links aqui para você dos nossos planos. Você pode escolher pagar uma vez só por ano, pagar aí, né? Pode pagar até 12 vezes por ano, comprar o plano anual, ou você pode comprar o plano mensal. No anual tem tudo detalhado, profundo, todos os módulos, todas as fases, o curso completo tá no plano anual. Agora, se você tiver aí, né, apertado aqui do dinheiro e falar, eu quero estudar, mas eu não tenho muito dinheiro não, fica tranquilo. Escolhe o plano mensal. Aí no plano mensal, você compra um mês, acessa a fase 1. Compra no mês seguinte, renova, né? O mês seguinte, acessa a fase 2. Compra no outro mês, acessa a fase 3. E assim você vai avançando mês a mês. Olha que beleza. Só que eu tenho que dizer, no plano mensal, você não tem acesso a todo o curso. Não. Você tem acesso a partes do curso. Quer dizer, o completo tem tudo, mas o mensal não tem. Isso por quê? Porque a gente privilegia quem quer estudar o pacotão, quem quer tudo. Fala assim, eu quero tudo, mentora. Então, quem quer tudo, tem tudo, né? Então, eu tenho que deixar isso aqui bem claro para vocês. O plano mensal, ele não é um plano inteiro, ele é um plano fatiado, te dá acesso fatiado e tem módulos que são exclusivos só para assinantes anuais, ok? Dito isso, então, eu quero dizer que você tem tudo na sua mão para começar a sair do lugar. Tudo na sua mão para estudar.
E claro, contando com a minha ajuda, com o meu suporte e com as orientações que eu te dou em aulas, né? Durante todo o treinamento. Qualquer dúvida, manda mensagem que eu te ajudo a avançar um tanto a mais. Dito isso, então, eu termino dizendo que essa aula, ela é patrocinada pelo plano superior da luz, né? Pela hierarquia divina, pelos comandos angélicos e arcangélicos. É uma aula conduzida pelo Mestre Jesus e pelo nosso Pai Altíssimo, a sagrada presença divina. E isso quer dizer que não é religião A, B ou C. Não. É um plano espiritual. Ponto. É o plano da luz. Ponto. É isso, né? Então eu tô muito honrada de poder estar entregando essa aula pra você aqui hoje. Quero dizer que eu amei. Essa aqui eu amei. Como todas, né, gente? Eu amo as aulas que eu faço com vocês aqui, né? Eu amei esse estudo de hoje, que eu queria há tanto tempo fazer com vocês. Chegou a hora, chegou o dia e a aula está entregue. Quem sentir no coração, eu quero estudar, já sabe. Link aqui embaixo ou no chat, na descrição desse conteúdo, tá aí pra você. Só acessar, tá? Qualquer dúvida, me chama que eu te ajudo a resolver. E eu quero terminar dizendo que você não caminha mais sozinho, ó. Não. Você tem do lado de cá uma amiga. Mas mais que uma amiga, você tem uma mentora de mentalidade e do subconsciente e da luz. Claro, né, gente? A gente trabalha pra luz. Eu também sou um ser de luz, né? Assim como você. Te incentivando, mas também te provocando a abrir a mente, pensar de uma certa maneira para sim você construir de modo consciente o seu novo eu. A gente se vê então na próxima aula, na próxima semana, e quem não é aluno ainda, eu te espero, claro, dentro do curso. Até lá! Será que existe um fundamento para as crenças acontecerem na sua vida? Será que existe assim uma ciência? Isso mais isso dá isso? Tipo assim, fazer desse jeito, pensar assim, sentir desse jeito e agir dessa forma vai dar esse resultado de crença no final das contas? Será que existe uma ciência das crenças? O que você pensa? Acha que sim? Ou fala, não sei, nunca pensei? Ou fala, não existe não, mentora. Que viagem é essa? Qual é a sua opinião? Opinião A? Existe. Opinião B? Não sei. Opinião C? Não existe. Qual é a sua opinião sobre isso? Eu quero dizer que nós vamos começar uma aula com esse tema, a ciência das crenças. O que tem por trás? Eu quero saber. E você também quer? A nossa aula de número 114 vai falar exatamente sobre esse conhecimento. E, obviamente, eu, Morgana, como sua mentora, eu te espero para uma aula daquelas que provocam, que mexem com a gente, mas que trazem algumas informações para a gente pensar, concluir, refletir, ponderar e daí chegar a conclusões de fato. Dito isso, eu te espero em mais uma nova aula da mente. E aí, vamos estudar?